Filhote encontra menino preso dentro de um porão, o que ele faz intriga a todos. A pequena cidade de Jatobá, no interior de Minas Gerais, sempre foi conhecida por sua tranquilidade e rotina previsível. Mas naquela manhã ensolarada de outubro, algo quebrou o ritmo monótono. Um filhote de vira-lata corria desesperadamente pela praça central, latindo e puxando a barra das calças de qualquer pessoa que encontrasse pelo caminho. O comportamento do pequeno cão rapidamente chamou a atenção dos moradores que frequentavam a padaria do seu Antônio. O animal parecia angustiado, latindo de forma diferente, como se tentasse comunicar algo urgente. Ele corria em direção à Rua das Paineiras e então voltava, olhando para trás, como se implorasse para ser seguido. "Esse cachorro tá esquisito hoje, né?", comentou Dona Cleide, enquanto esperava seu pão na fila. "Nunca vi ele agir assim. Será que aconteceu alguma coisa?" José Carlos, o carteiro da cidade há mais de 20 anos, coçou a cabeça confuso. "Esse é o Tobias, filhote da cadela da Dona Marta lá da chácara. Geralmente ele é bem comportado. Algo deve estar errado mesmo." Enquanto os moradores especulavam, o filhote continuava sua tentativa desesperada de chamar atenção. Foi quando Leandra Oliveira, professora aposentada e conhecida por seu coração bondoso, decidiu que não poderia ignorar o pedido silencioso do animal. "Vou ver o que esse cachorrinho quer", ela disse, ajeitando os óculos no rosto enrugado pelo tempo. "Pode ser que ele esteja precisando de ajuda." Leandra seguiu o filhote, que, ao perceber que finalmente alguém o acompanhava, intensificou o passo. Ele a guiou por algumas quadras até chegarem a uma casa antiga de 2 andares, parcialmente coberta por trepadeiras, com um portão de ferro enferrujado. A casa havia pertencido à família Mendonça, mas estava desocupada há pelo menos 3 anos, desde que o último morador se mudara para São Paulo. O filhote entrou por um pequeno buraco na cerca lateral e continuou latindo do outro lado, claramente querendo que Leandra o seguisse. A professora aposentada hesitou. Entrar na propriedade alheia não era algo que ela faria normalmente, mas havia algo no olhar daquele cachorro que a convenceu. "Isso não é normal", murmurou para si mesma enquanto procurava uma forma de entrar. Encontrou um portão lateral, menor, que se abriu com um rangido quando ela testou a maçaneta. O quintal estava tomado pelo mato, com ferramentas de jardinagem enferrujadas e móveis velhos espalhados. O filhote correu até uma porta que parecia levar a um porão, arranhando a madeira e olhando para Leandra com olhos suplicantes. Aproximando-se com cautela, a senhora colocou o ouvido na porta e ficou paralisada ao escutar um som fraco vindo de dentro. Parecia um choro infantil. "Tem alguém aí?" Leandra chamou, batendo suavemente na porta. O choro parou por um instante, seguido por uma voz pequena e assustada. "Socorro! Eu estou preso aqui." O coração de Leandra disparou. Havia uma criança presa naquele porão. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. "Não se preocupe, vou buscar ajuda", gritou para que a criança ouvisse e então correu de volta, para a rua o mais rápido que suas pernas de 68 anos permitiam. Em minutos, Leandra voltou com José Carlos, o carteiro, e mais 3 homens que estavam na padaria. O filhote continuava no mesmo lugar, latindo e arranhando a porta do porão. "Tem uma criança presa lá dentro", explicou Leandra ofegante. "Precisamos abrir essa porta." Os homens não hesitaram. José Carlos e Paulo, o padeiro, forçaram a porta com um pé de cabra que encontraram no quintal, enquanto Fernando, mecânico da cidade, ligava para a polícia. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, encontraram uma escada que levava a um pequeno cômodo iluminado apenas por uma fresta de luz que entrava por uma janela quase ao nível do chão. No canto, encolhido sobre um colchão velho, estava um menino de aproximadamente 7 anos, magro e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Assim que viu o filhote, o menino abriu um sorriso que iluminou seu rosto sujo. "Tobias, você conseguiu! Você trouxe ajuda!" O cachorro correu até o menino, lambendo seu rosto enquanto abanava o rabo freneticamente. A cena comoveu a todos os presentes. "Como você se chama, meu querido?" perguntou Leandra, aproximando-se devagar para não assustar a criança. "Meu nome é Pedrinho",
respondeu ele ainda abraçado ao filhote. Como você veio parar aqui, Pedrinho? Perguntou José Carlos enquanto olhava ao redor buscando pistas. O menino baixou os olhos, acariciando o pelo de Tobias. Minha madrinha me trouxe. Ela disse que eu tinha que ficar aqui escondido porque era perigoso lá fora. Ela prometeu voltar em 2 dias, mas acho que já passou mais tempo. Leandra e os outros trocaram olhares preocupados. Quem seria essa madrinha? E por que deixaria uma criança sozinha em um porão? Nesse momento, ouviram sirenes se aproximando. A polícia e uma ambulância chegaram quase ao mesmo tempo. O menino foi examinado por paramédicos enquanto contava sua história para a policial Renata Campos. Minha mãe ficou muito doente, explicou Pedrinho. Ela me deixou com minha madrinha, Vera, que é amiga dela do trabalho. Mas aí a madrinha Vera disse que pessoas más estavam procurando por mim e me trouxe para cá. Ela trazia comida e água todos os dias, mas depois parou de vir. E como o cachorro estava com você? Perguntou a policial. Tobias não é meu, respondeu o menino. Ele apareceu pela janelinha 2 dias atrás. Eu dei um pedaço do meu pão para ele e ele ficou comigo. Hoje de manhã ele saiu pelo buraco na parede e eu pedi para ele trazer alguém para me ajudar. A história era extraordinária. Um filhote de cachorro havia entendido o pedido de socorro de uma criança e conseguiu trazer ajuda. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade e logo dezenas de pessoas se aglomeraram em frente à casa, curiosas para saber mais sobre o menino e o cão-herói. Enquanto Pedrinho era levado para o hospital local para exames mais detalhados, Tobias foi colocado temporariamente sob os cuidados de Leandra. A polícia iniciou buscas pela tal madrinha Vera e pela mãe do menino, mas sem muitas informações, a tarefa seria difícil. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No hospital de Jatobá, o Dr. Marcelo Ribeiro examinava Pedrinho com atenção. O menino estava desidratado e um pouco desnutrido, mas fora isso, parecia estar em condições razoáveis, considerando as circunstâncias. Você teve muita sorte que aquele cachorrinho te encontrou, comentou o médico, enquanto checava os batimentos cardíacos do menino. Pedrinho assentiu com seriedade. Tobias é muito inteligente. Eu falei para ele que precisava de ajuda e ele entendeu. No corredor do hospital, a assistente social Marina Gomes conversava com a policial Renata sobre o caso. Não temos nenhum registro de desaparecimento que corresponda à descrição do menino, explicou Renata. Estamos verificando o nome da mãe que ele forneceu, Lúcia Silva, mas é um nome comum e sem sobrenome completo fica difícil. E quanto à tal madrinha Vera? Perguntou Marina. Também estamos investigando. O menino disse que ela trabalhava com a mãe dele em uma confecção de roupas em Belo Horizonte. Estamos contatando as empresas do setor, mas pode levar tempo. O que acontecerá com ele enquanto isso? Bem, normalmente ele iria para um abrigo temporário. Foi quando Leandra, que aguardava notícias no final do corredor, aproximou-se. Eu posso cuidar dele, ofereceu a senhora. Tenho espaço na minha casa e sou professora aposentada. Cuidei de crianças a vida toda. Marina e Renata trocaram olhares. Não era o procedimento padrão, mas em uma cidade pequena como Jatobá, as coisas às vezes funcionavam de maneira diferente. Precisaremos verificar algumas coisas, fazer uma visita à sua casa, começou Marina. Claro, claro, concordou Leandra prontamente. Façam o que for necessário. Mas aquele menino precisa de um lar, não de um abrigo impessoal. E ele já se apegou ao cachorrinho que está na minha casa. Depois de muita discussão e alguns telefonemas, foi decidido que Pedrinho ficaria temporariamente sob os cuidados de Leandra, com visitas regulares da assistente social. O menino ficou radiante ao saber que ficaria com a senhora que o salvara e, mais importante, que poderia ficar perto de Tobias. Quando Pedrinho chegou à casa de Leandra naquela noite, foi recebido com um quarto limpo e aconchegante, roupas novas, doadas pelos vizinhos, e um jantar quente. Tobias não deixou seu lado nem por um momento, deitando-se aos pés da cama, quando o menino finalmente adormeceu, exausto após tantas emoções. Nos dias que se seguiram,
A história do filhote herói e do menino resgatado virou o assunto principal em Jatobá. O jornal local publicou uma matéria de primeira página e até uma equipe de televisão da capital veio fazer uma reportagem. Todos queriam saber mais sobre como o pequeno Tobias havia conseguido entender a situação e buscar ajuda de forma tão determinada. Pedrinho, inicialmente tímido com toda a atenção, aos poucos foi se abrindo. Ele contou que morava com a mãe em um pequeno apartamento em Belo Horizonte, onde ela trabalhava como costureira. Quando ela ficou doente, ele não sabia explicar exatamente qual era a doença. Uma colega de trabalho, a tia Vera, passou a cuidar dele. Minha mãe estava no hospital e a tia Vera me levava para visitá-la todos os dias, explicou o menino. Mas aí um dia ela disse que pessoas más estavam procurando por mim por causa de um segredo da minha mãe e que precisávamos nos esconder. Que tipo de segredo? Perguntou Leandra, intrigada. Pedrinho deu de ombros. Não sei. A tia Vera só disse que era um segredo importante que minha mãe guardava e que essas pessoas queriam me usar para fazer minha mãe contar. A história ficava cada vez mais misteriosa e a polícia ainda não tinha conseguido localizar nem a tal Vera, nem a mãe de Pedrinho. Os hospitais de Belo Horizonte foram contatados, mas nenhum tinha registro recente de uma paciente chamada Lúcia Silva com o perfil descrito pelo menino. Enquanto as investigações prosseguiam, Pedrinho se adaptava à vida na casa de Leandra. A professora aposentada descobriu que, apesar das dificuldades que enfrentara, o menino era inteligente e tinha um bom coração. Ele adorava ouvir as histórias que ela contava e demonstrava uma curiosidade insaciável sobre tudo. E então havia Tobias. O filhote continuava surpreendendo a todos com seu comportamento. Ele parecia entender exatamente o que Pedrinho precisava, trazendo seus brinquedos quando o menino estava triste ou latindo para avisar, quando era hora do remédio para a tosse que o Dr. Marcelo havia receitado. Nunca vi um cão tão intuitivo, comentou o veterinário local Dr. Paulo, após examinar Tobias a pedido de Leandra. Ele tem aproximadamente 8 meses de idade e essa raça de vira-lata costuma ser mesmo muito inteligente, mas ainda assim, o nível de percepção dele é impressionante. Um dia, enquanto Leandra arrumava algumas caixas velhas no sótão para criar mais espaço para os brinquedos de Pedrinho, encontrou um álbum de fotografias antigo. Sentada no chão empoeirado, começou a folheá-lo com nostalgia. Eram fotos de quando ela era diretora da escola municipal anos atrás. Uma foto, em particular, chamou sua atenção. Era da formatura de uma turma de 1995. Na primeira fileira, uma jovem de cabelos escuros sorria timidamente para a câmera. Havia algo familiar naquele rosto. Pedrinho, chamou Leandra, descendo as escadas com o álbum nas mãos. Vem cá um instante, meu bem. O menino veio correndo com Tobias em seu encalço. Olha essa moça aqui, disse Leandra, apontando para a jovem na foto. Você reconhece ela? Pedrinho arregalou os olhos surpreso. É a minha mãe, só que bem mais novinha. Leandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria possível que a mãe de Pedrinho fosse Lúcia Mendonça, sua ex-aluna? A mesma Lúcia que havia se mudado para a capital há mais de 15 anos. Se fosse, isso explicaria por que a tal Vera tinha trazido o menino justamente para Jatobá e para aquela casa em particular. A casa onde Pedrinho foi encontrado pertencia à família Mendonça. A última pessoa a morar lá havia sido o tio de Lúcia, que se mudara para São Paulo há 3 anos. Mas por que deixar o menino trancado no porão? E que segredo seria esse que a mãe de Pedrinho guardava? Leandra decidiu compartilhar sua descoberta com a policial Renata. Com a nova informação sobre o possível sobrenome da mãe do menino, a investigação ganhou um rumo mais definido. Em poucos dias, eles tinham confirmado. Lúcia Mendonça Silva, 38 anos, estava internada em um hospital em Belo Horizonte, lutando contra um câncer avançado. Quanto à misteriosa madrinha Vera, eles descobriram que seu nome completo era Vera Lucia Santos, 42 anos, colega de trabalho de Lúcia na confecção de roupas. Mas ela havia desaparecido há quase 2 semanas, coincidindo com o período em que Pedrinho ficou sozinho no porão. A polícia finalmente conseguiu falar com Lúcia no hospital.
Fraca e debilitada pela doença, ela confirmou que havia entregado Pedrinho aos cuidados de Vera, quando seu estado de saúde piorou, mas negou qualquer conhecimento sobre o suposto segredo ou pessoas más, procurando por seu filho. Eu nunca pediria para esconderem meu filho daquele jeito, disse Lúcia com lágrimas nos olhos. Vera me disse que ia levar ele para a casa de uma tia dela no interior enquanto eu estava internada. Eu confiei nela. A história estava começando a fazer sentido, mas ainda havia peças faltando no quebra-cabeça. Por que Vera teria inventado essa história sobre um segredo e pessoas perigosas? Por que trancar o menino em um porão? E por que depois abandoná-lo? As respostas começaram a aparecer quando a polícia finalmente localizou Vera em uma cidade vizinha. Ao ser confrontada, ela inicialmente negou qualquer envolvimento, mas acabou confessando que havia sim levado Pedrinho para Jatobá. Eu não tive escolha, justificou-se chorando. Aqueles homens me ameaçaram. Disseram que se eu não fizesse exatamente o que eles mandassem, iam fazer mal para a minha família. Que homens? Perguntou a policial Renata. Eu não sei quem são. Eles me abordaram na saída do hospital, mostraram fotos dos meus filhos na escola. Disseram que sabiam onde eu morava, onde minha mãe morava. Disseram que eu tinha que levar o Pedrinho para Jatobá, para a casa antiga da família da Lúcia, e deixá-lo lá até eles virem buscar. E por que você o trancou no porão? Eles mandaram, respondeu Vera, enxugando as lágrimas. Disseram que ninguém podia ver o menino, que ele tinha que ficar escondido. Eu não queria fazer isso, mas estava com medo. Eu levava comida e água todos os dias, conversava com ele, tentava explicar que era para o bem dele. E por quê? Parou de ir? Vera baixou os olhos envergonhada. Meu filho mais novo teve um acidente de bicicleta, quebrou o braço. Fiquei no hospital com ele por 3 dias. Quando finalmente consegui voltar a Jatobá, vi policiais na casa. Fiquei com medo e fugi. A história de Vera levantou ainda mais questões. Quem seriam esses homens misteriosos? O que eles queriam com Pedrinho? A polícia intensificou a investigação, agora focando nas pessoas próximas à família Mendonça. Enquanto isso, em Jatobá, Leandra recebeu uma ligação inesperada. Alô, residência da professora Leandra. Atendeu ela. Leandra, é Carlos Mendonça. A professora quase deixou o telefone cair. Carlos era o irmão mais velho de Lúcia, com quem ela havia perdido contato há anos. Carlos, que surpresa! Eu estava justamente tentando localizar você. É sobre a Lúcia e o filho dela. Eu sei, interrompeu ele. É por isso que estou ligando. Soube que você está cuidando do meu sobrinho. Sim, estou. Pedrinho é um menino maravilhoso, Carlos. Ele passou por momentos difíceis, mas está se recuperando bem. Houve um silêncio do outro lado da linha. Carlos, você está aí? Sim, sim, Leandra. Preciso te contar algo importante, algo que explica toda essa situação. A professora sentou-se pressentindo que estava prestes a ouvir revelações importantes. Estou ouvindo, disse ela. A Lúcia, ela não é apenas minha irmã. Ela é testemunha-chave em um caso importante, um caso de desvio de verbas públicas envolvendo pessoas poderosas. Leandra prendeu a respiração, surpresa. Antes de ficar doente, Lúcia trabalhava como secretária para um empresário chamado Augusto Neves. Ele é dono de várias empresas que prestam serviços para prefeituras da região. Acontece que ela descobriu documentos comprometedores, mostrando como ele superfaturava contratos e subornava funcionários públicos. E ela denunciou? Perguntou Leandra. Sim, mas anonimamente. Ela entregou cópias dos documentos para o Ministério Público, mas manteve os originais como garantia. Neves descobriu que havia um delator, mas não sabia quem era. Quando Lúcia ficou doente e teve que se afastar, ele deve ter desconfiado dela e começou a investigar. Descobriu sobre Pedrinho e achou que poderia usá-lo como forma de pressão. Tudo começava a fazer sentido agora. A história inventada por Vera sobre pessoas más, procurando por Pedrinho por causa de um segredo da mãe, tinha um fundo de verdade. E onde estão esses documentos originais? Perguntou Leandra. Esse é o problema. Só a Lúcia sabe. E ela está muito debilitada pela doença. Quase não consegue falar. Tentei visitá-la no hospital várias vezes,
mas os médicos dizem que ela precisa de repouso absoluto. Leandra pensou por um momento. Carlos, você acha que esses documentos podem estar escondidos na casa antiga da sua família aqui em Jatobá? A casa onde encontramos Pedrinho? É possível, respondeu ele pensativo. Aquela casa pertencia ao nosso tio Arnaldo. Lúcia sempre teve uma relação especial com ele e conhecia a casa como ninguém. Se ela precisasse esconder algo importante, poderia muito bem escolher aquele lugar. Após desligar o telefone, Leandra ficou pensativa. Se os documentos estivessem mesmo escondidos na casa dos Mendonça, talvez Pedrinho soubesse de algo, mesmo sem perceber. Ela encontrou o menino no quintal brincando com Tobias. O filhote havia aprendido a buscar uma bolinha e a trazia de volta para deleite de Pedrinho. Pedrinho, querido, chamou Leandra sentando-se no banco de madeira. Vem cá um pouquinho. Quero te fazer algumas perguntas sobre a casa onde você estava quando te encontramos. O menino se aproximou com Tobias sempre ao seu lado. A tia Vera alguma vez pediu para você procurar alguma coisa naquela casa? Ou falou sobre algum lugar especial lá dentro? Pedrinho franziu a testa tentando se lembrar. Não, ela só me deixava no porão. Dizia que eu não podia sair de lá, que era perigoso. E a sua mãe, alguma vez ela falou sobre aquela casa? Sobre algum esconderijo especial? O menino balançou a cabeça negativamente, mas então parou, como se tivesse se lembrado de algo. Espera. Uma vez, quando a gente ainda estava em Belo Horizonte, antes dela ficar muito doente, ela me mostrou uma foto antiga. Era uma foto dela quando era criança, na frente daquela casa. Ela me contou que quando era pequena, ela e o tio Arnaldo tinham um esconderijo secreto onde guardavam tesouros. Você lembra onde era esse esconderijo? Não, ela não chegou a me contar. Só disse que um dia ia me mostrar. Era uma pista pequena, mas já era algo. Leandra decidiu que precisava investigar melhor a casa dos Mendonça. Com a autorização da polícia, ela, José Carlos e 2 outros vizinhos voltaram à propriedade no dia seguinte. A casa estava exatamente como antes, silenciosa e empoeirada. Eles começaram a examinar cada cômodo cuidadosamente, procurando qualquer coisa que pudesse indicar um esconderijo secreto. Mas depois de horas de busca, não encontraram nada. Estavam prestes a desistir, quando Tobias, que tinha insistido em acompanhá-los, e Leandra não teve coragem de deixá-lo em casa, vendo como o filhote ficava agitado, começou a arranhar insistentemente uma parte do assoalho na biblioteca do 2º andar. O que foi, garoto? Perguntou José Carlos, aproximando-se. Tobias latiu e continuou arranhando. Intrigado, o carteiro se ajoelhou e examinou o local. Notou então que uma das tábuas do piso parecia ligeiramente diferente das outras. Tem algo aqui, exclamou ele, tentando levantar a tábua com os dedos. Após algumas tentativas, conseguiram remover não apenas uma, mas várias tábuas, revelando um pequeno espaço oculto sob o piso. Dentro dele, encontraram uma caixa de metal enferrujada, do tipo usado para guardar documentos importantes. A caixa estava trancada, mas não resistiu por muito tempo às ferramentas que haviam trazido. Quando finalmente conseguiram abri-la, encontraram dezenas de papéis, contratos, recibos e um pendrive. Devem ser os documentos que Carlos mencionou, disse Leandra, manuseando os papéis com cuidado. Precisamos entregar tudo isso para a polícia imediatamente. Enquanto organizavam os documentos para levá-los, José Carlos notou algo curioso. Leandra, olha isso, chamou ele, mostrando um papel que estava no fundo da caixa. Era uma fotografia, antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava uma menina de uns 10 anos que claramente era Lúcia, ao lado de um homem mais velho, provavelmente o tio Arnaldo, em frente à casa. No verso, uma inscrição infantil dizia: Nosso tesouro está seguro no esconderijo secreto da biblioteca. Então foi assim que ela se lembrou desse lugar depois de tantos anos, murmurou Leandra. Uma memória de infância. Com os documentos em mãos, eles se dirigiram diretamente à delegacia. A policial Renata ficou impressionada com a descoberta. Isso é material valioso para a investigação, disse ela, após uma análise preliminar dos papéis. Vou encaminhar tudo para o Ministério Público imediatamente. Com isso, poderemos finalmente pegar Augusto Neves e seus cúmplices.
E quanto a Vera? Perguntou Leandra. Ela também será acusada? Estamos avaliando a situação dela, respondeu Renata. Ela alega que agiu sob coação, com medo pela segurança da família. Se isso for comprovado, poderá ter a pena reduzida. E Pedrinho? O que vai acontecer com ele agora? A policial sorriu gentilmente. Bem, considerando que a mãe dele está muito doente e provavelmente ficará internada por um longo período, ele precisará de alguém que cuide dele. Pelo que vejo, você tem feito um excelente trabalho. Eu adoraria continuar cuidando dele, admitiu Leandra, mas sei que há procedimentos legais a seguir. Sim, há, concordou Renata, mas dadas as circunstâncias, acredito que podemos solicitar a guarda provisória para você. Com a concordância da mãe, é claro. Você tem um histórico impecável como educadora, sua casa é adequada e o menino claramente está bem adaptado. A possibilidade de ter a guarda de Pedrinho encheu o coração de Leandra de alegria. Nos últimos anos, desde que se aposentara, ela sentia que faltava algo em sua vida. A casa grande, onde criara 2 filhos que agora viviam longe, parecia vazia demais. Pedrinho e Tobias haviam trazido de volta a alegria, as risadas, a sensação de ser necessária. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nas semanas seguintes, a história tomou rumos surpreendentes. Com base nos documentos encontrados, a polícia conseguiu prender Augusto Neves e mais 3 funcionários públicos envolvidos no esquema de desvio de verbas. A notícia causou grande comoção em toda a região, pois Neves era um empresário respeitado e poderoso. Os homens que haviam ameaçado Vera também foram identificados e presos. Eram seguranças particulares contratados por Neves para intimidar possíveis testemunhas. Com o esquema desmantelado e os culpados presos, Vera finalmente pôde voltar para casa e reencontrar sua família. Quanto a Lúcia, seu estado de saúde continuava grave, mas estável. Quando soube que os documentos tinham sido encontrados e que Neves havia sido preso, uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto abatido pela doença. Meu filho, como está meu filho? Perguntou ela a Carlos, que a visitava regularmente no hospital. Ele está ótimo, Lúcia, garantiu o irmão. Está morando com a professora Leandra, lembra dela? Aquela que foi nossa diretora. Pedrinho está frequentando a escola, fazendo amigos e tem até um cachorro que não desgruda dele. Quero vê-lo, disse Lúcia, com a voz fraca. Assim que os médicos permitirem, prometeu Carlos. Leandra está trazendo ele para Belo Horizonte no próximo fim de semana. De fato, Leandra havia organizado uma viagem para que Pedrinho pudesse visitar a mãe. O menino estava ansioso, dividido entre a alegria de rever Lúcia e o medo de encontrá-la. Tão doente. E se ela não me reconhecer? Perguntou ele a Leandra na noite anterior à viagem. Claro que ela vai te reconhecer, meu bem, garantiu a professora. Você é o filho dela, o tesouro mais precioso que ela tem no mundo. Posso levar o Tobias? Leandra sorriu, acariciando os cabelos do menino. Infelizmente não. Hospitais não permitem a entrada de animais, a menos que sejam cães-guia. Mas o Tobias vai estar esperando quando voltarmos. No dia seguinte, eles pegaram o ônibus para Belo Horizonte, deixando Tobias aos cuidados de José Carlos. O filhote parecia entender que algo importante estava acontecendo, pois não protestou. Muito quando viu Pedrinho partir. O encontro entre mãe e filho no hospital foi emocionante. Apesar da fragilidade, Lúcia conseguiu abraçar Pedrinho com lágrimas nos olhos. Meu menino corajoso, disse ela, tocando o rosto do filho. Me perdoe por não ter conseguido te proteger. Melhor. Tá tudo bem, mãe, respondeu Pedrinho segurando a mão dela. A tia Leandra está cuidando de mim e eu tenho o Tobias agora. Tobias? Meu cachorro. Foi ele quem me salvou. Ele trouxe a tia Leandra até o porão onde eu estava. Lúcia olhou para Leandra com gratidão. Não sei como agradecer por tudo que fez pelo meu filho. Não precisa agradecer, respondeu a professora. Pedrinho trouxe tanta alegria para a minha vida e, quanto a você, estamos todos torcendo pela sua recuperação. Lúcia sorriu fracamente. Os médicos são cautelosos, mas dizem que o novo
Tratamento tem mostrado bons resultados em outros pacientes. Vou lutar com todas as minhas forças. Eu sei que vai, disse Leandra, apertando gentilmente a mão da ex-aluna. E enquanto isso, pode ficar tranquila que cuidarei de Pedrinho como se fosse meu próprio filho. Durante a visita, eles também conversaram sobre o futuro. Lúcia formalmente concordou em conceder a guarda provisória de Pedrinho para Leandra, enquanto estivesse em tratamento. A professora prometeu trazer o menino para visitas regulares e manter contato diário por telefone. A viagem de volta a Jatobá foi mais leve, com Pedrinho mais tranquilo após ver a mãe e saber que ela estava sendo bem cuidada. Tia Leandra, chamou ele, quando o ônibus já se aproximava da pequena cidade. Será que o Tobias vai estar esperando por nós? Tenho certeza que sim, respondeu ela sorrindo. Aquele cachorro parece saber exatamente quando precisamos dele. E de fato, quando desceram na rodoviária de Jatobá, encontraram José Carlos esperando, com Tobias puxando a guia, agitado e latindo de alegria. Esse safadinho não me deu um minuto de sossego, riu o carteiro. Desde que amanheceu, ficava na porta olhando para a rua, como se soubesse que vocês estavam voltando hoje. Pedrinho se ajoelhou e foi praticamente derrubado pelo entusiasmo do filhote, que lambia seu rosto e pulava ao seu redor. A cena fez os adultos rirem, encantados com o vínculo especial entre o menino e o cão. Nos meses que se seguiram, a vida em Jatobá encontrou um novo ritmo. Pedrinho se adaptou bem à escola local, onde Leandra era uma figura respeitada e querida. Inicialmente tímido e reservado, o menino aos poucos foi se abrindo e fazendo amigos, especialmente após levar Tobias para o dia de mostra e conte e contar a história de como o filhote o havia salvado. A fama de Tobias cresceu na pequena cidade. Não era incomum ver pessoas parando na rua para fazer carinho no cachorro-herói e oferecer guloseimas que ele aceitava com elegância canina. O veterinário Dr. Paulo ficou tão impressionado com a inteligência e sensibilidade do filhote que começou a estudar maneiras de treinar cães para resgate e assistência, usando Tobias como inspiração. Uma tarde, enquanto Pedrinho fazia a lição de casa na mesa da cozinha e Leandra preparava um bolo, o telefone tocou. Era Carlos Mendonça com notícias surpreendentes. Leandra, você não vai acreditar. Os médicos estão otimistas com o tratamento da Lúcia. O tumor reduziu significativamente. E se continuar assim, ela poderá receber alta em alguns meses. A notícia era maravilhosa e Leandra não hesitou em compartilhá-la com Pedrinho imediatamente. O menino pulou de alegria, abraçando Tobias, que, como sempre, parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Minha mãe vai ficar boa, gritava ele dançando pela cozinha. Vamos poder ficar juntos de novo. Leandra sorriu emocionada pela felicidade do menino, mas sentiu também uma pontada de tristeza. Havia se apegado tanto a Pedrinho nos últimos meses. A ideia de vê-lo partir era dolorosa, embora ela soubesse que esse era o curso natural das coisas. Uma criança deveria estar com sua mãe. Naquela noite, depois que Pedrinho foi dormir, Leandra sentou-se na varanda com uma xícara de chá pensativa. Tobias aproximou-se e apoiou a cabeça em seu joelho, olhando-a com aqueles olhos expressivos. O que acha, Tobias? Murmurou ela, acariciando as orelhas do filhote. Acha que Lúcia vai querer voltar para Belo Horizonte quando se recuperar? Vai ser tão silencioso aqui sem vocês dois? O cachorro inclinou a cabeça, como se estivesse realmente considerando a questão. Eles precisam de um lugar seguro, continuou Leandra mais para si mesma do que para o cão. Depois de tudo o que aconteceu, talvez Belo Horizonte tenha muitas lembranças ruins. Talvez... Uma ideia começou a se formar em sua mente. A casa antiga dos Mendonça ainda estava abandonada. Com algum trabalho, poderia ser restaurada e se tornar um lar aconchegante novamente. Talvez Lúcia considerasse a possibilidade de voltar para sua cidade natal, para recomeçar em um ambiente tranquilo e cercada de pessoas que se importavam com ela e com seu filho. Animada com a ideia, Leandra mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, após deixar Pedrinho na escola, ela foi diretamente falar com Carlos, que havia chegado a Jatobá para resolver alguns assuntos relacionados à herança da família. Carlos, tive uma ideia, disse ela sem rodeios.
O que acha de restaurarmos a casa da sua família? Poderia ser um novo lar para Lúcia e Pedrinho quando ela se recuperar. O homem pareceu surpreso, mas não descartou a ideia imediatamente. A casa tem bons ossos, como dizem, mas precisaria de muito trabalho. O telhado está comprometido em alguns pontos, a fiação é antiga. A comunidade poderia ajudar, argumentou Leandra. As pessoas aqui adoram Pedrinho e se comoveram com a história dele. Tenho certeza que muitos ofereceriam trabalho voluntário. E o porão? Perguntou Carlos com uma expressão preocupada. Não sei se seria saudável para Pedrinho voltar a viver em uma casa onde passou por uma experiência tão traumática. Poderíamos transformar o porão em algo completamente diferente, sugeriu Leandra. Uma sala de jogos, talvez, ou uma biblioteca. Mudar completamente o ambiente. A conversa continuou por algum tempo, com os dois discutindo possibilidades e desafios. No final, Carlos concordou em considerar a ideia e conversar com Lúcia sobre isso na próxima visita ao hospital. Enquanto isso, a cidade de Jatobá vivia mais um dia tranquilo de primavera. No pátio da escola, durante o intervalo, Pedrinho contava animadamente aos colegas sobre a possível recuperação de sua mãe. Algumas crianças faziam perguntas sobre como era viver em uma cidade grande como Belo Horizonte. É bem diferente daqui, explicava Pedrinho. Tem muitos carros, prédios altos e as pessoas estão sempre com pressa. Você vai voltar para lá quando sua mãe melhorar? Perguntou Juliana, uma menina sardenta que havia se tornado sua amiga. Pedrinho ficou em silêncio por um momento. Não sei, admitiu finalmente. Eu gosto daqui. Tem o Tobias, tem a tia. Leandra, tem vocês. Talvez sua mãe possa vir morar aqui, sugeriu Mateus, outro colega. Meu pai disse que a casa onde você foi encontrado era da sua família. Seria legal, concordou Pedrinho, sorrindo ao imaginar a possibilidade. Acho que a mamãe ia gostar de morar aqui também. Nas semanas seguintes, a ideia de restaurar a casa dos Mendonça ganhou força. Carlos apresentou a proposta a Lúcia, que surpreendentemente se mostrou receptiva. Não tenho boas lembranças de Belo Horizonte, confessou ela ao irmão. Só aceitei o emprego com Neves porque precisava do dinheiro para o tratamento. Voltar para Jatobá talvez seja exatamente o que precisamos. Um recomeço. Com a aprovação de Lúcia, os planos avançaram rapidamente. Carlos, que trabalhava como engenheiro civil, desenhou os projetos de reforma. A comunidade de Jatobá, como Leandra havia previsto, abraçou a ideia com entusiasmo. Nos finais de semana, grupos de voluntários se reuniam para trabalhar na casa, sob a orientação de Carlos. O porão que tantas lembranças ruins trazia foi completamente transformado. As paredes escuras foram derrubadas, ampliando o espaço e permitindo a entrada de luz natural através de novas janelas. O lugar que antes era um cárcere, agora se tornaria uma bela sala de leitura e jogos para Pedrinho. Leandra supervisionava tudo com o mesmo cuidado que dedicava às suas classes quando ainda lecionava. Ela queria que cada detalhe fosse perfeito para receber Lúcia e fazer com que ela se sentisse verdadeiramente em casa. Um dia, enquanto os voluntários trabalhavam na reforma, Tobias começou a se comportar de maneira estranha. Ele corria de um lado para outro no jardim, latindo para algo que ninguém conseguia ver. — O que houve, garoto? Perguntou José Carlos, que ajudava a instalar novas janelas. O filhote continuou latindo, olhando fixamente para um ponto específico no jardim próximo a uma velha árvore. Intrigado, o carteiro se aproximou. Tobias imediatamente começou a cavar o solo com entusiasmo. — Ei, pessoal! Chamou José Carlos. — Acho que o Tobias encontrou algo aqui. Vários voluntários se aproximaram, curiosos. O cão continuava cavando e logo revelou o que parecia ser uma pequena caixa de metal, semelhante àquela que haviam encontrado sob o piso da biblioteca, mas menor. — Será outro esconderijo da Lúcia? Perguntou Leandra, ajoelhando-se ao lado do buraco. Com cuidado, eles retiraram a caixa, que estava selada e parecia bastante antiga. Ao abri-la, encontraram não documentos, mas pequenos tesouros infantis, figurinhas antigas, bolinhas de gude, algumas conchas e um pequeno diário com capa de couro. — Isso deve ser da época em que Lúcia era criança, comentou Carlos, folheando o diário com cuidado. —
Olhem, as datas são de quase 30 anos atrás. O diário continha desenhos, pensamentos e segredos típicos de uma menina de 10 anos. Havia menções frequentes ao esconderijo secreto, que ela compartilhava com o tio Arnaldo, o mesmo homem da fotografia que haviam encontrado anteriormente. "Tobias, você é incrível", elogiou Leandra, acariciando o filhote que parecia orgulhoso de sua descoberta. "Como você sabia que isso estava aqui?" O cão apenas abanou o rabo, como se dissesse que era apenas mais um dia de trabalho para um cachorro-herói. A descoberta do pequeno tesouro infantil de Lúcia foi vista como um bom presságio. Leandra guardou a caixa cuidadosamente para entregá-la pessoalmente a Lúcia quando ela chegasse a Jatobá. As semanas se transformaram em meses e o progresso de Lúcia continuou animador. Os médicos finalmente anunciaram que ela poderia receber alta em 2 semanas, embora ainda precisasse continuar o tratamento ambulatorial. A notícia trouxe uma onda de excitação e atividade febril em Jatobá. A reforma da casa foi acelerada, com voluntários trabalhando até tarde da noite para garantir que tudo estivesse perfeito. As mulheres da cidade organizaram uma chuva de presentes para equipar a casa com tudo que Lúcia e Pedrinho poderiam precisar: roupa de cama, utensílios de cozinha, cortinas novas. Pedrinho participava de tudo com entusiasmo, ajudando a escolher cores para os quartos e planejando onde cada móvel ficaria. Ele estava especialmente animado com seu novo quarto, que teria uma cama em forma de barco, presente dos marceneiros locais. "E o Tobias vai morar com a gente, né?" perguntou ele a Leandra, enquanto ajudavam a organizar a cozinha recém-renovada. A professora hesitou. "Bem, isso depende da sua mãe, querido. Tobias tecnicamente é um cachorro de rua que adotamos temporariamente, mas tenho certeza que ela vai entender o quanto ele é especial para você." No dia em que Lúcia finalmente recebeu alta, Carlos a buscou no hospital em Belo Horizonte, enquanto Jatobá se preparava para recebê-la. Uma pequena festa de boas-vindas foi organizada, e a casa dos Mendonça, agora totalmente restaurada, estava decorada com flores e balões. Quando o carro de Carlos finalmente chegou, no meio da tarde, Pedrinho mal conseguia conter sua excitação. Ele esperava na varanda, segurando firmemente a guia de Tobias, que parecia igualmente ansioso. Lúcia saiu do carro com movimentos lentos, apoiada no braço do irmão. Estava mais magra do que nas fotos que Pedrinho havia mostrado a Leandra, e seu cabelo, antes longo, agora era curto, resultado da quimioterapia. Mas seus olhos brilhavam com uma nova esperança quando ela viu seu filho correndo em sua direção. "Mamãe!" gritou Pedrinho, abraçando-a com cuidado, consciente de sua fragilidade. "Meu amor", respondeu ela beijando-o na testa. "Você está tão grande. E quem é esse amigo aqui?" Tobias mantinha-se sentado, bem comportado, olhando para Lúcia com curiosidade. "Esse é o Tobias", apresentou Pedrinho orgulhosamente. "Ele me salvou." Lúcia se ajoelhou mesmo com dificuldade para ficar no nível do filhote. "Então você é o famoso herói de quem tanto ouvi falar", disse ela, estendendo a mão para o cachorro. Tobias cheirou a mão cautelosamente, depois deu uma lambida gentil, como se entendesse que devia ser delicado com aquela pessoa frágil. Então, para surpresa de todos, ele se deitou aos pés de Lúcia, apoiando o focinho no chão em uma postura de total submissão. "Ele gostou de você", exclamou Pedrinho, emocionado. "E eu também gostei dele", respondeu Lúcia, acariciando o pelo caramelo do filhote. "Obrigada por cuidar do meu menino, Tobias." A cena emocionou a todos os presentes. Leandra, que observava de uma distância respeitosa, sentiu os olhos marejarem. Havia algo profundamente certo naquele momento, como se um círculo estivesse se fechando. Lúcia finalmente se levantou e olhou ao redor, vendo os rostos sorridentes dos moradores de Jatobá que haviam vindo recebê-la. "Obrigada", disse ela, com a voz embargada pela emoção. "Obrigada por cuidarem do meu filho, por reformarem nossa casa, por tudo." "Seja bem-vinda de volta, Lúcia", respondeu Leandra, aproximando-se e tomando as mãos da ex-aluna entre as suas. "Jatobá é seu lar, e estamos todos felizes em ter você e Pedrinho aqui." A festa de boas-vindas durou toda a tarde.
Lúcia, apesar do cansaço evidente, fez questão de agradecer pessoalmente a cada um dos presentes. Ela se emocionou especialmente quando Leandra lhe entregou a caixa com seus tesouros de infância, descoberta por Tobias no jardim. Eu nem lembrava mais disso, disse ela, acariciando a capa do velho diário. Eram tempos mais simples. À medida que a festa prosseguia, Leandra notou que Lúcia parecia cada vez mais cansada. Discretamente, sugeriu que talvez fosse hora de deixar a recém-chegada descansar. Você tem razão, concordou Carlos. Lúcia precisa de repouso. O médico foi bem claro quanto a isso. Os convidados começaram a se despedir, prometendo visitas nos próximos dias. Quando apenas a família mais próxima permaneceu, Lúcia, Pedrinho, Carlos e Leandra, eles se reuniram na sala de estar recém-decorada. Então, começou Carlos olhando para o relógio. Acho que também vou indo. Meu voo para São Paulo sai amanhã cedo e ainda preciso arrumar minhas coisas no hotel. Você já vai? Perguntou Pedrinho desapontado. Infelizmente sim, campeão, respondeu o tio, bagunçando os cabelos do sobrinho. Mas prometo visitar com frequência, e vocês dois estão em boas mãos. Ele olhou significativamente para Leandra, que sorriu em resposta. Falando nisso, disse Lúcia depois que Carlos saiu. Leandra, não sei como expressar minha gratidão por tudo que fez pelo meu filho. Ele fala de você com tanto carinho. Foi um prazer, respondeu a professora sinceramente. Pedrinho é um menino maravilhoso. Trouxe tanta alegria para minha vida nesses meses. E é por isso, continuou Lúcia, que quero te fazer um pedido especial. Leandra a olhou curiosa. Ainda estou frágil, explicou Lúcia. O tratamento vai continuar por alguns meses. E haverá dias em que não terei forças para cuidar adequadamente de Pedrinho. Além disso, ele está tão adaptado à rotina que vocês criaram. Seria pedir demais que continuasse a fazer parte da vida dele, da nossa vida. A professora sentiu uma onda de emoção. Claro que não, eu adoraria continuar presente. Posso ajudar com o que for necessário, levar e buscar na escola, cuidar dele nos dias de tratamento. Na verdade, interrompeu Lúcia, estava pensando em algo mais. Esta casa é grande demais para apenas Pedrinho e eu. E sua casa, pelo que ele me contou, também é espaçosa demais para você sozinha. Talvez pudéssemos combinar nossos lares? Leandra piscou surpresa. Você quer dizer? Quero dizer que adoraria se você considerasse se mudar para cá, esclareceu Lúcia. Ou nós poderíamos nos mudar para sua casa, se preferir. O importante é que formemos uma família. Pedrinho precisa de nós duas. E do Tobias, acrescentou, o menino que ouvia a conversa atentamente, com o filhote ao seu lado. Sim, e do Tobias, concordou Lúcia, rindo. Então, o que acha, Leandra? A professora sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Nos últimos anos, desde a aposentadoria, ela havia sentido um vazio crescente. Seus próprios filhos estavam distantes, construindo suas vidas, e a solidão às vezes pesava. A chegada de Pedrinho e Tobias havia preenchido esse vazio de maneiras que ela jamais imaginara possível. Eu ficaria honrada, respondeu finalmente, e acho que esta casa é perfeita para nós. Tem história, tem memórias, e agora terá um novo capítulo. Pedrinho deu um grito de alegria e correu para abraçar as duas mulheres. Tobias se juntou à celebração, pulando e latindo alegremente, como se entendesse perfeitamente o significado daquele momento. Nos dias que se seguiram, Leandra começou a transferir gradualmente suas coisas para a casa dos Mendonça. Os moradores de Jatobá observavam a nova família que se formava com aprovação. Era como se o destino tivesse alinhado todas as peças. Uma criança que precisava de cuidado, uma mãe lutando para se recuperar, uma professora aposentada com tanto amor para dar, e um cachorro extraordinário que havia conectado a todos. A adaptação à nova rotina foi surpreendentemente suave. Lúcia, apesar da fragilidade física, era uma mulher forte e determinada. Ela começou a trabalhar em casa, fazendo traduções freelance que lhe permitiam gerenciar seu próprio ritmo. Pedrinho continuou frequentando a escola local, onde se destacava como um dos melhores alunos. E Leandra encontrou um novo propósito, não apenas ajudando na criação do menino, mas também organizando um projeto de incentivo à leitura na biblioteca municipal.
Quanto a Tobias, ele assumiu com seriedade sua função de protetor da família. Todas as manhãs, acompanhava Pedrinho até o ponto de ônibus escolar. E quando o menino subia no veículo, retornava para casa para ficar ao lado de Lúcia durante o dia. Parecia ter um sexto sentido para os dias em que ela estava mais cansada ou com dores, deitando-se silenciosamente ao seu lado como uma presença reconfortante. Esse cachorro quase parece humano às vezes, comentou Lúcia a Leandra, observando como Tobias aguardava pacientemente ao lado de seu remédio, na hora exata em que deveria tomá-lo. Não é incrível? Concordou a professora. O Dr. Paulo diz que ele nunca viu um cão com tanta empatia e inteligência emocional. O veterinário, de fato, havia ficado tão impressionado com Tobias que iniciara um estudo sobre suas habilidades especiais. Ele teorizava que o filhote poderia ter uma sensibilidade natural para detectar mudanças sutis na química corporal ou no comportamento humano, o que explicaria sua capacidade de prever necessidades e responder a crises. Um dia, quando Pedrinho voltou da escola mais quieto que o usual, Tobias imediatamente notou que algo estava errado. O menino foi direto para seu quarto, algo que raramente fazia, e fechou a porta. O filhote ficou do lado de fora, choramingando baixinho. Leandra, que preparava o lanche da tarde na cozinha, veio ver o que estava acontecendo. — O que houve, Tobias? Perguntou ela, notando o comportamento incomum do cão. Ele olhou para a porta fechada e depois de volta para Leandra, como se pedisse que ela interviesse. A professora bateu suavemente. — Pedrinho, posso entrar? Não houve resposta imediata, mas após alguns segundos, a porta se abriu. O menino tinha os olhos vermelhos e segurava um papel amassado. — O que aconteceu, meu bem? Perguntou Leandra, preocupada. Pedrinho entregou o papel. Era um folheto da escola anunciando um evento especial para o Dia dos Pais que se aproximava. — Ah! Murmurou Leandra, compreendendo imediatamente. Pedrinho nunca havia conhecido seu pai. De acordo com Lúcia, ele havia abandonado a família quando descobriu a gravidez. — Todos os outros meninos vão levar os pais, disse Pedrinho com a voz embargada. A professora disse que quem não tem pai pode levar outro familiar homem, como tio ou avô, mas o tio Carlos mora longe e eu não tenho avô. Leandra sentou-se na cama ao lado dele, pensativa. Sabe, Pedrinho, famílias vêm em todos os formatos e tamanhos. A nossa é especial. Tem sua mãe, eu e, é claro, o Tobias. Ao ouvir seu nome, o filhote pulou na cama e lambeu o rosto de Pedrinho, fazendo-o sorrir apesar das lágrimas. E quanto ao seu José Carlos, sugeriu Leandra. Ele sempre fala de você com tanto carinho. E foi ele quem ajudou a arrombar a porta do porão quando te encontramos. Pedrinho considerou a ideia. Você acha que ele aceitaria ir comigo? Tenho certeza que sim, respondeu Leandra. Podemos perguntar a ele amanhã. E lembre-se, o importante não é quem vai ao evento, mas saber que você é amado por muitas pessoas. A conversa pareceu acalmar Pedrinho, que logo voltou a seu humor habitual. Mais tarde, quando Lúcia voltou de sua consulta médica, Leandra a informou sobre a situação. Pobre do meu menino, suspirou Lúcia. Eu tentei ser mãe e pai ao mesmo tempo todos esses anos, mas há momentos em que a ausência fica mais evidente. Você fez um trabalho incrível, garantiu Leandra. Pedrinho é um garoto maravilhoso e isso é mérito seu. No dia seguinte, elas falaram com José Carlos, que ficou genuinamente comovido com o convite para representar Pedrinho no evento. Será uma honra, disse ele, com os olhos marejados. Eu nunca tive filhos, sabe? Sempre quis, mas a vida tomou outros rumos. Poder estar lá por Pedrinho significa muito para mim. E assim, quando chegou o dia do evento, Pedrinho entrou orgulhosamente no pátio da escola, ao lado de José Carlos, que havia penteado o cabelo grisalho e vestia sua melhor camisa. Lúcia, Leandra e até mesmo Tobias, que recebeu permissão especial da diretora dada sua fama local, assistiam da plateia emocionados. Durante as atividades, que incluíam jogos e uma apresentação dos alunos, ficou evidente o quanto José Carlos levava a sério seu papel. Ele participou de tudo com entusiasmo. Aplaudiu mais alto que qualquer um quando Pedrinho recitou seu poema.
e até ganhou a corrida de 3 pernas que fez em dupla com o menino. Olha só para eles, comentou Leandra a Lúcia, observando como Pedrinho e José Carlos conversavam animadamente durante o lanche. Acho que acabamos de expandir nossa família. Lúcia sorriu, acariciando Tobias que descansava aos seus pés. Sabe, quando tudo aconteceu, a doença, a traição de Vera, Pedrinho, preso naquele porão, eu achei que nunca mais teríamos uma vida normal. Achei que seria apenas sobrevivência dali em diante. Mas olhe para nós agora. Acho que nunca fomos tão felizes. É o que eu sempre digo aos meus alunos, respondeu Leandra, apertando a mão da mais jovem. A vida sempre encontra um caminho. E às vezes esse caminho nos leva a lugares que jamais imaginamos, mas que são exatamente onde deveríamos estar. O evento terminou com uma foto em grupo. José Carlos, Pedrinho, Lúcia e Leandra se posicionaram lado a lado, com Tobias sentado elegantemente na frente. A fotógrafa da escola comentou que eles formavam uma família linda, e ninguém se sentiu inclinado a explicar as complexidades de como aquele grupo havia se formado. No fim das contas, não importava. Eles eram uma família unida pelo amor, pela superação e por um extraordinário filhote de cachorro que um dia decidiu seguir seu instinto e salvar um menino preso em um porão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Os meses se transformaram em anos e a peculiar família de Jatobá cresceu em amor e união. O tratamento de Lúcia foi bem sucedido e após 5 anos, os médicos finalmente declararam que ela estava em remissão completa. Foi um momento de imensa celebração para todos. Pedrinho, agora com 12 anos, havia se tornado um garoto alto e esportivo, sempre cercado de amigos. Sua experiência no porão, que poderia ter deixado traumas permanentes, havia sido superada graças ao apoio constante de sua família ampliada e às sessões com a psicóloga infantil que o acompanhou nos primeiros anos. Agora ele raramente falava sobre aquele período, exceto quando contava aos amigos mais próximos sobre como Tobias, seu fiel companheiro, havia sido seu herói. Tobias, por sua vez, já não era mais um filhote. Agora adulto, mantinha o mesmo olhar inteligente e a mesma devoção à família. Seu pelo caramelo havia ganhado alguns fios brancos ao redor do focinho, mas sua energia permanecia inabalável. Ele ainda acompanhava Pedrinho até o ponto de ônibus todas as manhãs, embora agora o menino insistisse que já era grande demais para precisar de escolta. Leandra, apesar de seus quase 75 anos, mantinha uma vivacidade invejável. Seu projeto na biblioteca municipal havia se expandido. E agora, ela coordenava um programa de alfabetização para adultos que recebia visitantes de cidades vizinhas interessados em implementar iniciativas semelhantes. Apesar das ofertas para formalizar sua posição com um salário, ela insistia em manter o trabalho voluntário, dizendo que a satisfação de ver alguém aprender a ler pela primeira vez não tem preço. José Carlos continuava sendo uma presença constante na vida de Pedrinho. O que começara como uma participação especial no evento escolar havia evoluído para um relacionamento genuíno de mentoria. Ele ensinava ao menino sobre marcenaria, em seu pequeno ateliê nos fundos dos Correios, e aos domingos, eles frequentemente pescavam juntos no rio que cortava a propriedade dos Mendonça. A casa, uma vez abandonada e sombria, agora era o lar mais acolhedor de Jatobá. O jardim, cuidado por Lúcia, que havia descoberto um talento para jardinagem durante sua recuperação, estava sempre florido. A biblioteca, outrora esconderijo de documentos incriminadores, agora abrigava centenas de livros e era o local preferido para as reuniões familiares noturnas, onde todos se reuniam para ler, jogar ou simplesmente conversar sobre o dia. O porão, completamente transformado conforme o planejado, havia se tornado a Caverna do Pedrinho, equipada com mesa de ping-pong, uma pequena área para experiências científicas, sua nova paixão, e uma parede inteira dedicada a fotos da família e amigos. O medo havia sido substituído por alegria, as sombras por luz,
a fama de Tobias eventualmente extrapolou os limites de Jatobá. Um documentarista que visitava a região para um projeto sobre pequenas cidades brasileiras ouviu a história do cachorro-herói e decidiu incluí-la em seu trabalho. Quando o documentário foi ao ar em um canal nacional, Tobias se tornou uma pequena celebridade. Cartas e e-mails chegavam de todo o país, algumas compartilhando histórias semelhantes de animais extraordinários, outras simplesmente expressando admiração. Quem diria que nosso Tobias viraria estrela de TV? Brincou Lúcia em uma manhã de sábado, enquanto abria mais uma carta endereçada ao cachorro. Ele sempre foi especial, respondeu Pedrinho, acariciando o pescoço do fiel amigo. Só que agora o mundo todo sabe. A notoriedade trouxe também propostas curiosas. Uma empresa de ração queria Tobias como garoto propaganda. Uma editora sugeriu um livro infantil baseado em sua história. E até mesmo uma universidade em São Paulo expressou interesse em estudar suas habilidades cognitivas como parte de uma pesquisa sobre inteligência animal. A família discutiu cada proposta com seriedade, sempre colocando o bem-estar de Tobias em primeiro lugar. Decidiram aceitar apenas o projeto do livro infantil, desde que os direitos autorais fossem revertidos para uma ONG local de proteção animal que haviam ajudado a fundar. O Filhote Herói, como foi intitulado o livro, tornou-se um pequeno sucesso nacional. Escrito por uma autora infantil renomada e ilustrado por um artista local, contava a história de Tobias de forma acessível para crianças, enfatizando mensagens sobre empatia, coragem e a comunicação entre humanos e animais. Na sessão de autógrafos realizada na biblioteca de Jatobá, Tobias compareceu como convidado especial, impressionando a todos com sua postura digna enquanto assinava livros com a pata mergulhada em tinta tóxica. Um dos resultados mais gratificantes da fama de Tobias foi o aumento nas adoções de animais abandonados. Inspirados por sua história, muitas famílias da região e de cidades vizinhas começaram a considerar a adoção de cães e gatos de abrigos, em vez de comprar animais de raça. A ONG local, que antes lutava para encontrar lares para seus abrigados, agora frequentemente comemorava semanas com taxa zero de abandono. Viu só? Disse Leandra a Pedrinho, enquanto assistiam a uma reportagem sobre o assunto no jornal local. Um ato de bondade gera outros. Tobias salvou você e agora, indiretamente, está salvando centenas de outros animais. O menino refletiu sobre isso por um momento. É como uma corrente, né? Você me salvou. Eu salvei o Tobias dando comida para ele quando ele apareceu no porão. E agora ele está salvando outros cachorros. Exatamente, concordou a professora, orgulhosa da perspicácia do garoto. É assim que o mundo melhora. Um pequeno ato de bondade de cada vez. Em uma tarde particularmente quente de verão, quando a família descansava na varanda após o almoço, José Carlos apareceu com uma expressão indecifrável no rosto. Adivinhem quem está de volta à cidade? Perguntou ele, aceitando o copo de limonada que Lúcia lhe oferecia. Quem? Perguntou Pedrinho, curioso. Vera Santos. Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo. O nome ainda evocava sentimentos complexos, especialmente para Lúcia. Vera havia sido sua amiga e colega de trabalho, alguém em quem confiara para cuidar de seu bem mais precioso. A traição ainda doía, mesmo depois de tantos anos. Ela voltou para ficar? Perguntou Leandra finalmente. José Carlos deu de ombros. Não sei ao certo. Parece que está visitando uma prima que ainda mora aqui. Ela me viu na rua e veio falar comigo. Parecia arrependida. Ela perguntou sobre nós? Quis saber Lúcia, sua voz calma, mas firme. Sim, confirmou o carteiro. Queria saber como vocês estavam, especialmente Pedrinho. Disse que não passa um dia sem que ela pense no que aconteceu, no que ela fez. Pedrinho, que havia escutado tudo em silêncio, de repente falou. Eu quero vê-la. Todos se viraram para ele, surpresos. Você tem certeza, filho? Perguntou. Lúcia, preocupada. Depois de tudo, sim, respondeu o menino com uma maturidade que frequentemente surpreendia os adultos ao seu redor. A tia Leandra sempre diz que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Acho que já é hora de deixar isso para trás.
Lúcia olhou para o filho com um misto de orgulho e preocupação. Então assentiu lentamente. Você está certo. Nós todos precisamos de algum tipo de encerramento para essa história. Foi decidido que José Carlos convidaria Vera para um café na casa dos Mendonça no dia seguinte. A notícia da visita iminente criou uma tensão palpável na casa. Lúcia passou a manhã reorganizando o que já estava perfeitamente organizado, um hábito nervoso que mantivera desde os tempos difíceis em Belo Horizonte. Leandra preparou um bolo de laranja, dizendo que conversas difíceis são sempre mais fáceis com um bom café. E Pedrinho, aparentemente o mais calmo de todos, passou horas escovando Tobias até que seu pelo brilhasse como cobre ao sol. Pontualmente às 3 da tarde, a campainha tocou. Tobias, que geralmente recebia visitantes com entusiasmo, dessa vez se manteve sério, como se sentisse a importância do momento. Foi Pedrinho quem abriu a porta. Vera Santos parecia muito diferente da imagem que guardava em suas memórias infantis. A mulher alta e segura de si que lembrava agora parecia menor, mais frágil. Seus cabelos, outrora negros, estavam grisalhos e linhas profundas marcavam seu rosto. Pedrinho, disse ela com a voz embargada, você cresceu tanto. Por um momento ninguém se moveu. Então, para a surpresa de todos, Pedrinho se adiantou e a abraçou. O gesto simples rompeu a tensão e lágrimas silenciosas correram pelo rosto de Vera. Entre, convidou o menino, conduzindo-a até a sala onde os outros aguardavam. O encontro inicial foi tenso, como era de se esperar. Vera parecia consciente de que estava em território hostil e falava em voz baixa, quase submissa. Agradeceu pelo convite, elogiou a beleza da casa renovada e, finalmente, quando o silêncio se estendeu por tempo demais, abordou o elefante na sala. Sei que nada do que eu disser pode apagar o que fiz, começou ela, olhando diretamente para Lúcia. Mas preciso que vocês saibam que me arrependo profundamente. Todos os dias desde então carrego esse peso. O medo me fez tomar decisões terríveis, decisões que quase custaram a vida de um inocente. Ela se virou para Pedrinho. Eu deveria ter sido mais corajosa. Deveria ter procurado ajuda em vez de acreditar nas ameaças daqueles homens. Não. A desculpa para o que fiz. Mas espero que algum dia, talvez, vocês possam encontrar em seus corações a capacidade de me perdoar. Lúcia, que até então mantivera uma expressão neutra, finalmente falou. Por muito tempo eu te odiei, Vera. Nos meus piores momentos no hospital, sabendo que meu filho estava desaparecido, eu imaginava todas as formas possíveis de te fazer pagar pelo que tinha feito. Vera baixou os olhos, aceitando o julgamento. Mas então, continuou Lúcia, recebi uma segunda chance na vida. Os médicos diziam que eu tinha poucas chances, mas aqui estou. E percebi que carregar ódio só me envenenava. Não digo que esqueci ou que entendo completamente suas escolhas, mas eu te perdoo. Vera soluçou, incapaz de conter a emoção. Obrigada, sussurrou. Obrigada. A conversar continuou por horas, mais fácil agora que a barreira inicial havia sido rompida. Vera contou sobre sua vida nos últimos anos, como havia se divorciado do marido abusivo, um dos motivos pelos quais temia tanto as ameaças, como havia se mudado para o sul e recomeçado como professora primária, e como nunca havia esquecido Jatobá e o que acontecera ali. E como estão seus filhos? Perguntou Leandra, servindo mais uma rodada de café. Estão bem, respondeu Vera, um sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez. Bruno está na faculdade de engenharia e Mariana acaba de me tornar avó de uma menina linda, Júlia. Avó? Exclamou Pedrinho. Não parece velha o suficiente para ser avó. O comentário quebrou o que restava da tensão e todos riram, incluindo Vera, que parecia genuinamente tocada pelo esforço do menino em fazê-la se sentir bem-vinda. Foi durante essa conversa mais descontraída que Tobias, que até então se mantivera à distância, finalmente se aproximou de Vera. Ele a cheirou cautelosamente, como havia feito com Lúcia no dia de sua chegada, anos atrás. Todos observaram, curiosos para ver a reação do cão, que tantas vezes havia demonstrado um julgamento infalível de caráter. Após o que pareceu uma eternidade, Tobias fez algo inesperado.
Deitou sua cabeça no colo de Vera, olhando-a com aqueles olhos expressivos que pareciam enxergar diretamente na alma das pessoas. Ele te perdoou também, disse Pedrinho sorrindo. E o Tobias nunca se engana sobre as pessoas. As palavras simples, vindas da boca da própria criança que ela havia colocado em perigo, foram a absolvição final que Vera tanto buscava. Ela acariciou a cabeça de Tobias, chorando silenciosamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de um peso finalmente levantado. Quando Vera finalmente se despediu, já era início da noite. O sol se punha sobre Jatobá, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas janelas da casa dos Mendonça. Vocês me receberiam novamente se eu visitasse a cidade outra vez? Perguntou ela timidamente na porta. Foi Lúcia quem respondeu, com uma sinceridade que surpreendeu a si mesma. Nossa porta estará sempre aberta para você, Vera. Talvez na próxima vez você possa trazer sua neta. Tenho certeza que Pedrinho adoraria conhecê-la. O convite, tão simples, mas tão significativo, selou a reconciliação. Enquanto observavam o carro de Vera se afastando pela rua de paralelepípedos, a família sentiu como se um capítulo final tivesse sido escrito em sua história singular. Naquela noite, reunidos como sempre na biblioteca para o ritual de leitura antes de dormir, eles refletiram sobre o dia extraordinário que haviam vivido. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Leandra, marcando a página do livro que lia, para Pedrinho. Um hábito que mantinham, mesmo ele já sendo perfeitamente capaz de ler sozinho. Como o destino entrelaçou nossas vidas de formas tão inesperadas. Como assim? Perguntou o menino, acomodando-se melhor no sofá, com Tobias dormindo aos seus pés. Pense bem, explicou a professora. Se sua mãe não tivesse ficado doente, se Vera não tivesse te trazido para Jatobá, se Tobias não tivesse te encontrado no porão e me levado até lá, nós nunca teríamos formado esta família. E eu não teria o melhor cachorro do mundo, acrescentou Pedrinho, acariciando a cabeça de Tobias, que abriu um olho sonolento ao ouvir seu nome. Exatamente, concordou Lúcia, que tricotava silenciosamente em sua poltrona favorita. Às vezes, as piores circunstâncias nos levam aos melhores destinos. A conversa continuou por mais algum tempo, reflexiva e afetuosa, até que Pedrinho começou a bocejar e foi mandado para a cama. Como todas as noites, Tobias o seguiu fielmente, tomando seu posto aos pés da cama do garoto. Mais tarde, quando a casa já estava silenciosa e apenas as duas mulheres permaneciam acordadas, sentadas na varanda contemplando o céu estrelado de Jatobá, Lúcia disse algo que havia guardado por muito tempo. Sabe, Leandra, aquele dia no hospital, quando os médicos me disseram que o tratamento não estava funcionando como esperado, eu realmente achei que não sobreviveria. E meu maior medo não era a morte em si, mas deixar Pedrinho sozinho no mundo. Leandra apertou a mão da mais jovem, que havia se tornado como uma filha para ela. Mas então, continuou Lúcia, quando Carlos me contou sobre você, sobre como você estava cuidando do meu filho, sobre como essa cidade inteira havia se mobilizado para protegê-lo. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez senti que, acontecesse o que acontecesse comigo, Pedrinho estaria bem. Ele sempre estará, garantiu Leandra. Todos nós cuidaremos dele sempre. E isso me deu forças para lutar, concluiu Lúcia. Saber que, mesmo nas piores circunstâncias, existem pessoas boas no mundo. Pessoas como você, como José Carlos, como todos em Jatobá. E, é claro, animais extraordinários como Tobias. As duas mulheres permaneceram assim por um longo tempo, observando as estrelas, refletindo sobre os caminhos tortuosos que as haviam trazido até ali. A vida raramente segue os planos que fazemos, mas talvez sua beleza esteja justamente nisso, nas surpresas, nas coincidências, nas pequenas decisões que, no momento, parecem insignificantes, mas acabam alterando completamente o curso de nossas histórias. Em algum momento da noite, Tobias apareceu silenciosamente e se acomodou entre as duas, como fazia frequentemente. Elas sorriram, acariciando o fiel companheiro que havia mudado suas vidas para sempre. Você sabia, murmurou Lúcia para o cachorro, não é? De alguma forma você sempre soube que pertencíamos uns aos outros.
Tobias apenas olhou para ela com aqueles olhos sábios, como se dissesse: claro que sabia, só estava esperando que vocês descobrissem também. E assim, sob o céu estrelado de Jatobá, a improvável família, unida não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, encontrou seu final feliz. Não um final de contos de fadas, mas um feito de retalhos, de dor e alegria, de perdas e ganhos, de desafios superados e novos começos. Um final que, na verdade, era apenas o início de muitas outras histórias a serem vividas juntos. Fim da história. Querido ouvinte, você acabou de acompanhar uma história de coragem, redenção e laços inquebráveis. Se ela tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários qual momento mais emocionou você. Seus pensamentos são o combustível para novas histórias. Gratidão por sua companhia.